Boa tarde, eu sou Rodrigo Fernando e esse é o Falando com Quem Entende. Toda semana, aqui na Vale, eu converso com algum dos melhores profissionais da região. Amanhã, 1º de maio, comemora-se o Dia do Trabalhador. Trabalhador é aquele que executa um trabalho. A palavra trabalho vem do latim tripalium, termo formado pela junção dos elementos tri, que significa três, e palum, que quer dizer madeira. Tripalho era o nome de um instrumento de tortura composto por 3 estacas, formando uma espécie de tridente invertido. Esse instrumento foi usado na Europa para torturar escravos e outras pessoas que não podiam pagar impostos. É isso mesmo. Originalmente, trabalhar significava ser torturado. E eu estou dizendo isso tudo porque eu conversei por telefone com o professor de História e mestre em Educação, João Nantes, para falar do trabalho e da origem do Dia do Trabalhador. Boa tarde, João. Eu quero começar te agradecendo pela sua última entrevista, que teve uma repercussão muito bacana. Muito obrigado mais uma vez e seja bem-vindo de volta ao Falando com Quem Entende. Eu que agradeço e é sempre bom estar participando. Agora vamos para a nossa conversa sobre o Dia do Trabalhador. Para começar, existe uma discussão se é Dia do Trabalhador ou Dia do Trabalho. Essa discussão tem razão de ser? É muito interessante a sua pergunta, viu, Rodrigo? Isso porque, apesar de trabalho e trabalhador serem termos intimamente ligados, não é a mesma coisa, né? Trabalho é uma atividade ligada lá aos mecanismos mentais, físicos, usados na realização de algo. E, portanto, é um exercício humano. Já o trabalhador é aquele que desempenha o trabalho, né? Sem o trabalhador não tem sentido o trabalho. Aliás, sequer existiria trabalho sem trabalhador. Diante disso, eu acredito que seria mais interessante chamar de Dia do Trabalhador. Dia do Trabalho é um erro. E isso acaba desvelando para a gente essa dúvida, ou se usar o dia como Dia do Trabalho, desvela uma prática comum na nossa sociedade, né? Da gente acabar valorizando mais as coisas do que as pessoas. Trabalho é coisa. E trabalhador, sim, é pessoa, de carne, ossos, necessidades, sentimentos, família. Olha como a gente acaba desconsiderando as pessoas em situações simples, assim, do nosso dia a dia. Imagina, por exemplo, que alguém viu um acidente de trânsito. Essa pessoa quer descrever o que ela viu. Geralmente as pessoas tratam da descrição dessa forma, assim, veio lá um carro que cruzou a frente de uma moto e pá, acabou com o carro. Certa vez eu até ouvi alguém dizer, nem foi tão feio assim, mas chegou a morrer gente. Poxa vida, se morreu gente, não é feio, é horrível, né? Sim. Mas o que acontece é que a gente acaba tratando, valorizando mais as coisas do que as pessoas. Será que o ambiente do trabalho que a gente vive, ele não acaba sendo pensado dessa forma também? Ou melhor, será que não é a forma como a gente organiza e desempenha o trabalho hoje em dia que criou essa sociedade de coisas e não de pessoas? Porque nem sempre o trabalho foi desempenhado dessa forma. 1º de maio se tornou uma data de luta em que os trabalhadores se reúnem, tem uma tentativa de uma união dos objetivos em comum, e você mudar até o nome dessa data seria uma tentativa de mitigar isso? Sim, quando trata como Dia do Trabalho, primeira situação, valoriza mais a atividade do que as pessoas e tem um objetivo político muito claro, que é esvaziar esses movimentos de mobilização dos próprios trabalhadores. Tem esse duplo viés. E o trabalho, ele mudou ao longo da história, desde aquele quase que exclusivamente agrícola, feita por escravos, até o desenvolvimento de uma burguesia e de uma classe de artesãos. Aí passa pelo nascimento da classe operária, que é basicamente como nós conhecemos até hoje, na Revolução Industrial. E por último, essa nova revolução, que são as máquinas tomando espaço nos meios de produção. Como a relação entre o trabalho e o trabalhador foi mudando ao longo dos anos? Você tem bastante razão na sua fala. O trabalho ele mudou muito ao longo do tempo, tanto que o trabalho ele muda, mas também muda as relações entre as pessoas, muda o valor dado a essa atividade. Na Antiguidade e na Idade Média, quem trabalhava tinha má reputação, porque essa pessoa ela era impedida de exercer a liberdade. Por isso, né, que a gente percebe assim que o trabalho pesado nesses 2 períodos, na Antiguidade e na Idade Média, ele era realizado pelos servos, pelos escravos, pelas mulheres. É somente a partir das reformas religiosas do luteranismo e do calvinismo que o ato de trabalhar muda de figura. Antes mesmo até da Revolução Industrial, a gente percebe com as reformas religiosas essa ideia de que o ócio vira pecado, que o trabalho é um dom divino. Só para a gente ter um exemplo assim cultural dessa relação, a palavra trabalho e dom em alemão, Beruf, elas são a mesma. Eles usam a palavra Beruf tanto para trabalho quanto para dom dado por Deus. Então a gente já percebe assim que começa
começa no ambiente religioso, influencia a linguagem, os valores e até mesmo as construções materiais desse período. Mas é a partir, de fato, do século XVIII que o trabalho, como a gente interpreta hoje, ele começa a ser construído. Após um período de intenso êxodo rural, as pessoas elas chegavam à cidade sem rendimento, sem ocupação, sem trabalho e se sujeitavam lá a qualquer atividade, por qualquer tempo e por qualquer valor, simplesmente para sobreviver. E trabalhavam lá 14 horas por dia. E no século seguinte, o século XIX, surgem também as técnicas de aperfeiçoamento da produção. Só que é importante a gente destacar o seguinte, né? Da mesma forma que a gente percebe que a mudança de dia do trabalhador para dia do trabalho esvazia a significação associada ali às pessoas, essas técnicas de aperfeiçoamento do trabalho não eram feitas para a pessoa, mas era feita para a produção de coisas. Tudo isso era pensado só para acelerar a produção. Desconsideravam o que é mais importante, né, nessa atividade, que é o trabalhador. E acaba que essas máquinas, elas vão tomando o espaço físico, mas também o espaço de valor dos trabalhadores. E essa dinâmica, eu acredito que ela se mantém até hoje, não é? A gente vai tendo uma mudança da importância das pessoas também, né? Porque à medida que seu trabalho é substituído por uma máquina, você perde o seu valor dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Eu acredito nisso também. Agora, se as máquinas ou os robôs vão nos tomar os empregos, isso é importante de se pensar. Algumas ocupações já se tornaram obsoletas. Por isso que é importante também esse feriado do Dia do Trabalhador. Serve para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso tudo. Por falar em refletir sobre isso tudo, direitos que nós temos hoje que parecem que estão aqui desde sempre e que foram conquistados com muita luta, né? O próprio 1º de maio é uma lembrança disso. No 1º de maio de 1886, um grupo de trabalhadores em Chicago fizeram lá uma paralisação pedindo condições melhores de trabalho, porque de fato as condições de trabalho eram desumanas. Eles trabalhavam lá 14 horas por dia e sem direitos trabalhistas. E o movimento, obviamente, gerou a ira dos poderosos da época, levou a prisões, pessoas feridas e até mesmo mortes. E é em memória a esses trabalhadores que se criou o feriado. Primeiramente na França, e atualmente ela é o feriado do Dia do Trabalhador, ele é celebrado em 80 países. Nessa ocasião de Chicago, entre as reivindicações dos trabalhadores, eles pediam a diminuição da carga de trabalho. Imagina lá, 13, 14 horas por dia. Quando que se come, quando se dorme, quando se cuida dos filhos, da família. Na esteira desse assunto, uma conquista que nem tem muito tempo assim são as 8 horas de trabalho diárias. Antes disso era comum, como você acabou de dizer, jornadas de trabalho de 13, 14, até 16 horas, né? Sim. E por que 8 horas e não 7 ou 9? Apesar da gente estabelecer, por exemplo, como uma conquista nessa situação, ela não é necessariamente fruto de uma mobilização dos trabalhadores. Mas a resposta para esse horário, né, essa jornada de 8 horas, ela está também na Revolução Industrial, lá no século XVIII. Nesse período, a norma era trabalhar de 10 a 16 horas por dia. Quem consegue render trabalhando, né, todos os dias por 16 horas? Um cara chamado Robert Owen, ele começou uma campanha com o seguinte slogan: 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. O Owen foi escorraçado por essa campanha. Até que no século seguinte, o Henry Ford, criador da marca Ford, né, da produção em linha, Fordismo, ele implementou nas suas fábricas essa jornada. E muita gente passou a mudar de opinião e de padrão. Tanto que essa ação ela acabou incentivando também outras indústrias a adotarem as 8 horas semanais. Vamos perceber o seguinte, de novo, vou insistir nisso. Não foi construído para as pessoas. Foi construído essa prática das 8 horas diárias para visar uma maior produtividade, simplesmente por isso. João, uma outra conquista muito importante para os trabalhadores é o salário mínimo. Ele foi instituído no 1º de maio por Getúlio Vargas. Qual a importância de Getúlio para a instituição das leis trabalhistas no Brasil? Bem, o feriado de 1º de maio ele foi decretado antes do Getúlio Vargas, né, em 1924, no Brasil, pelo presidente Arthur Bernardes. Mas só passa a ser valorizado, de fato, o feriado a partir do Getúlio. Para quem não se lembra, o Getúlio Vargas foi um presidente populista do Brasil. Ele governou de 1930 até 45. Também foi presidente em uma outra ocasião, mas nesse momento agora cabe destacar só esse período. E ele acabou fazendo da política trabalhista uma forma de controle social e também um controle político em sua época. Pelas leis trabalhistas ele conseguia controlar os trabalhadores urbanos, os sindicatos, a oposição, através do apoio popular que essas leis trabalhistas traziam para ele. A inspiração para essa mobilização do Vargas pelas leis trabalhistas veio do modelo de Estado do fascismo
fascista Mussolini, o italiano, e o Vargas, no dia 1º de maio de 1943, né, ele anuncia um dos seus principais trunfos políticos, que foi a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Até então existiam leis trabalhistas no Brasil, mas elas eram impraticadas, e o que vai acontecer é que o Vargas ele vai mobilizar todas essas leis num grupo específico e vai trazer mecanismos para fazer com que essas leis sejam cumpridas. Por muito tempo, o Vargas fazia dessa data do anúncio da CLT uma data também para o anúncio do reajuste anual do salário mínimo, que era sempre dado, então, no dia 1º de maio. Obviamente, com essas ações, a imagem do Vargas como o pai dos pobres era reforçada a todo momento. Ele passa para a história como pai dos pobres, e a gente discute pouco esse lado de como que ele usava isso, né, para o controle social, para evitar greves, para evitar uma revolução dos trabalhadores ali. Isso é a diferença, por exemplo, da lei quando é feita como finalidade ou a lei como ferramenta, né? Um governo populista vai observar esse tipo de lei, como as leis trabalhistas, como uma ferramenta para se manter no poder. João, outros direitos como férias remuneradas, FGTS e aposentadoria, como que eles foram estabelecidos aqui? É também pela CLT? Uma parte delas, sim. É que é um assunto um tanto quanto delicado, porque assim, as férias remuneradas, elas foram estabelecidas aqui no Brasil em 1925, antes de Vargas. Era um direito lá de 15 dias por ano, mas o benefício, ele não era concedido na prática. Apenas alguns poucos servidores públicos com influência política conseguiram realizar as férias remuneradas. Foi já em 33, na era Vargas, que de fato há uma reformulação dessa lei de férias remuneradas, estabelece, por exemplo, nesse período, né, das férias, a proibição de que o trabalhador exerça outra atividade remunerada, né, durante as férias. E já em 1933 se estabelece um sistema parecido das férias remuneradas que a gente tem hoje, com acúmulo de férias vencidas. Então é a partir da CLT que a gente tem, de fato, 10 anos depois, em 43, uma consolidação da prática das férias remuneradas. Já o FGTS, ele não é uma criação de Vargas, não. Ele foi criado no período da ditadura militar pelo Ministério do Planejamento, em 1966, e a finalidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, do FGTS, é dupla. É proteger o trabalhador da demissão sem justa causa, mas também é auxiliar o trabalhador na construção de imóveis, né, da sua casa própria, que era e ainda é um problema da classe trabalhadora, um problema muito sério no Brasil. Já a aposentadoria, que você também perguntou, ela, na história mundial, ela surge na França em 1673, há mais de 300 anos atrás, mas no Brasil mesmo a gente vai ver algumas leis parecidas com a aposentadoria a partir de 1888. E em 1923 há um marco importante também na história da aposentadoria, com Eloy Chaves, um deputado, que cria a CAP, Companhia de Aposentadorias e Pensões, só que era restrito aos ferroviários. E adivinha quem, de fato, expande, né, essa aposentadoria a um nível nacional? É o Vargas, com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. João, nós falamos um pouco antes sobre as máquinas ocupando o espaço que antes era do trabalhador. Isso tende a aumentar muito o número de desempregados. Considerando que a história ela é feita de ciclos que volta e meia se repetem, dá para dizer como será o futuro dos trabalhadores? Poxa, essa é difícil, hein? Isso é um exercício de futurologia. Vou tentar dividir essa reflexão de futurologia em 3 partes. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos analisar o passado, o presente e depois tentar um futuro, né? Okay. Sobre o passado, vamos lá. A gente viveu nos últimos anos, né, uma vertiginosa revolução tecnológica. Essa revolução ela alterou no passado e altera até hoje, né, profundamente o nosso mundo, desde a realidade física até uma realidade virtual, que a gente também tem esse lado para se pensar. Entretanto, Rodrigo, eu creio que esse desenvolvimento tecnológico ele não significou necessariamente um desenvolvimento humano. E analisando agora o presente, eu creio que hoje em dia nós vivemos um cenário de constantes adaptações, desde as empresas, dos negócios, das funções, das atividades realizadas pelo trabalhador, e nos é passada a ideia que hoje em dia nós devemos estar sempre num aprendizado, né, contínuo. Atualmente a gente vive 2 dinâmicas, a diminuição da proporção de jovens na sociedade, né, a sociedade brasileira está envelhecendo, e outra dinâmica é o crescimento da automatização, da digitalização, que tira vagas de trabalho. Nós não sabemos se essas 2 dinâmicas elas possuem a mesma força, se elas vão se anular.
ou se uma vai superar a outra. E observar esse cenário todo como algo desafiador, repleto de oportunidades, como muitos liberais acabam fazendo, eu acredito que é um otimismo insano. Mas categorizar esse cenário como um problema colossal, sem solução alguma, também é insano. Eu creio que o futuro, ele não, obviamente não está determinado, que ele é uma construção coletiva e que alguns valores como a igualdade, a boa-fé, justiça, principalmente a humanidade, que lá no comecinho da nossa conversa eu descrevi, esses valores eles devem nortear a construção desse futuro. E é preciso transformar estruturas que acabam naturalizando desigualdades. Ser desigual em oportunidade não é natural. Passar necessidade não é natural. Tem um professor amigo meu que esses dias ele me disse o seguinte, que o mundo ele é dividido da seguinte forma. Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que sobem na carroça e guiam, e as pessoas que nunca subiram na carroça e puxam. E que o mundo foi assim, o mundo é assim e que o mundo será assim. Olha, eu não quero esse mundo, não. Eu não quero para mim, não quero para meus filhos, nem para os filhos desse meu amigo. E acredito que reforçar esse tipo de mundo é burrice, é puxar a carroça. Então, seria algo mais ou menos assim. Eu penso sobre essa situação. É possível a gente perder para as máquinas? É possível, mas é possível também a gente imaginar um mundo melhor. É isso aí. Vamos ficar nessa reflexão, João. Muito obrigado pela sua participação e por compartilhar com a gente de seu tempo e seus conhecimentos. Eu que agradeço e desejar a todo mundo aí um ótimo feriado do Dia do Trabalhador, né? Não Dia do Trabalho. Para você também, cara. Falando com quem entende, fica por aqui. Até semana que vem.